Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz. Estamos exatamente onde as profecias dizem que nós estamos. As profecias dizem que nós estamos no fim. Segundo as profecias de Daniel, segundo as profecias do Apocalipse, nós estamos no fim. Estamos nas últimas profecias. Do capítulo 2 de Daniel, estamos no finalzinho. A estátua de Nabucodonosor, ela começa a contar como um tempo da cabeça para os pés. Nós já estamos nos dedos. No capítulo 7 de Daniel, fala sobre 4 animais representando os 4 reinos: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma imperial. E depois Roma subdividida. Nós já estamos na parte de Roma subdividida desde 476 depois de Cristo. Já tem mais de 1500 anos que nós já estamos na parte final do sonho da visão de Daniel do capítulo 7, como também do sonho de Nabucodonosor, a profecia descrita em símbolos através da estátua desde 476 depois de Cristo. Tudo isso nos mostra e nos indica que nós estamos no fim. E aí em Mateus 24, segundo o relato de Mateus, as palavras de Jesus relatadas por Mateus, nós vemos que tudo quanto Jesus descreveu que seriam sinais da sua vinda, e que o seu reino, a sua vinda, sua segunda vinda estaria tão próximo, nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Falsos cristos, falsos profetas enganando a milhares de pessoas. Terremotos, fomes, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso já aconteceu. Sinais nos céus, como diz aqui no versículo 29. No versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, fala sobre o sol que iria escurecer, sobre a lua que não daria sua claridade e as estrelas que iriam cair do firmamento. Tudo isso já aconteceu no século passado, nos séculos anteriores. E hoje nós estamos vendo todas estas coisas se avolumando. Guerras, rumores de guerras, guerras entre cidades, guerras entre facções, nação contra nação, reino contra reino, fomes em milhares de lugares, tantas ONGs, tantas pessoas pedindo ajuda porque as pessoas estão passando necessidade, não tendo o que comer. Tudo isto são os sinais de que Jesus está às portas. Eu chamo a sua atenção agora para o tempo do dilúvio. O povo antes do dilúvio, ali antediluviano, eles ouviram Noé pregar durante 120 anos, mas eles não deram crédito. Eles não deram ouvidos, eles não conseguiram perceber, eles não conseguiram discernir. Lá no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que a maldade do homem, do coração do homem, era continuamente mal. Eles não tinham nenhum projeto, nenhum plano, nenhum pensamento de fazer o bem. Era só de fazer o mal. E então, nesses projetos, nesses planos, eles acabaram perecendo quando veio o dilúvio. Mas não foi por falta de aviso. Deus ele avisou por várias vezes, durante 120 anos, através de Noé e de sua família. Até mesmo os animais entrando na arca de 2 em 2, em fila, leões com cordeiro e sem comerem uns aos outros. Tudo isso era um sinal de que a chuva estava para vir. Eles não conseguiram discernir que até mesmo os animais estavam entrando na arca para se proteger. Agora eu chamo a sua atenção para a história de Sodoma e Gomorra. Deus, pela misericórdia dele, pela intercessão de Abraão, enviou 2 anjos. Para quê? Para tirar Ló e sua família de lá, e também para divertir alguns dentre os seus familiares, para que saíssem de dentro de Sodoma e Gomorra, para que eles não fossem subvertidos e destruídos pelas chamas. Deus mandou a advertência. Deus avisou antes. Aquele povo já tinha conhecido Abraão, e eles conheciam Abraão como príncipe de Deus. Eles sabiam das práticas erradas que eles estavam praticando. Deus já tinha falado com eles, mas eles não deram ouvidos. Até mesmo Ló e sua família se demoraram. Tiveram que sair arrastados pelos anjos. Para quê? Para que eles não fossem subvertidos, para que eles não fossem destruídos junto com aquele povo pervertido. Sendo que os homens daquela cidade, ao chegar os 2 anjos em forma de homens na casa de Ló, eles queriam pegar aqueles 2 homens para ter relações com aqueles homens, com aqueles 2 anjos. E não era só pessoas adultas, eram crianças e velhos. Então por aí nós temos uma noção de
como pervertida e corrompida estava aquelas duas cidades, que foi subvertida pelas chamas. Porém, antes de Deus dar os juízos, antes de Deus mandar os fogos, ele tinha advertido. Hoje não é diferente. Hoje, Deus está dando advertências, Deus está dando sinais, Deus está nos mostrando através da natureza, Deus está mostrando todos os sinais que Jesus descreveu, Deus está permitindo tudo acontecer para que eu e você possa discernir e entender que Jesus está às portas. Mas a pergunta é, o que eu e você estamos fazendo? Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa decisão? E qual será a nossa decisão final? O nosso Deus Criador, Ele quer nos salvar. Ele quer salvar você. Aí muitas vezes pensamos assim, mas Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu para nos salvar. Sim, Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu em nosso lugar. Ele já nos concedeu pela sua morte e ressurreição, tanto a salvação como a garantia da nossa salvação. Mas a questão é, nós fomos salvos para obedecer. E muitas vezes nós apenas queremos aceitar Jesus como Salvador e continuar vivendo a mesma vida. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós o aceitemos como Salvador e Senhor. Aí uma forma de nós discernirmos se nós estamos aceitando, ou seja, aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós temos a alegria de saber que existe um ser que morreu em nosso lugar, mas que por não ter pecado ele ressuscitou e agora ele é o nosso Salvador. Isso nos dá alegria. Mas, quanto à obediência, quando nós sabemos que nós temos que fazer sacrifícios, fazer renúncias, se o nosso coração pesa e nós não queremos aceitar essas renúncias, nós ainda não o aceitamos como Senhor. Se nós não o aceitamos como Senhor, Ele não pode ser o nosso Salvador, porque é necessário que Ele seja o nosso Salvador e também Senhor. Porque como Senhor, é Ele quem dita as ordens, é Ele quem diz o que nós devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. O Senhor Jesus disse, aqui em Mateus capítulo 24, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu quero te antecipar e falar aqui das coisas que Jesus descreveu. A única coisa que nos falta para que Jesus volte é a pregação do evangelho, mas não é qualquer evangelho, é o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. E o evangelho eterno, como diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, o evangelho eterno é isto aqui, aceitar a graça de Jesus e também aceitar obedecer ou seguir os seus caminhos. Mas como eu posso demonstrar que eu me rendi a Jesus não só como um pecador arrependido, que aceita Ele como Salvador, mas também como Senhor? Lá em Mateus capítulo 24, no verso 13 ainda, nos diz o seguinte, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas perseverar em quê? No versículo 12 antes diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, perseverar no amor. Mas como é que eu demonstro que amo a Jesus? Como eu vou demonstrar que eu sou obediente a Jesus? Aí lá em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a forma que eu demonstro de que eu amo a Jesus e que aceito como Ele Salvador e Senhor é guardando os seus mandamentos. E para confirmar, Apocalipse, que é um livro para os nossos dias, Apocalipse 14, versículo 12, diz assim, a respeito da perseverança. E diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardar, perseverar, é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança dos santos. Quem são os santos que ele está se referindo? Claramente é o seu povo. O seu povo que não é deste mundo. Está no mundo, mas não é deste mundo. É separado. É separado pela obediência a Deus. Aqueles que vivem segundo os ditames deste mundo, que amam as coisas deste mundo, são deste mundo. Mas aqueles que amam as coisas do céu,
aqueles que buscam agradar a Deus, obedecer aos seus mandamentos e manter a sua fé em Jesus Cristo, andando com humildade, com simplicidade, com mansidão, aceitando as orientações de Deus. Esses são separados do mundo aos olhos do Senhor. Eles não pertencem a este mundo. Se nós obedecemos ao Senhor Jesus e temos como nosso Salvador e Senhor, nós não pertencemos a este mundo, como o próprio Jesus diz em João capítulo 17, que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E então, para nós continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação, aqui diz assim: os mandamentos de Deus, os santos que perseveram, que serão salvos, eles perseveram em guardar os mandamentos de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Quando João escreveu o Apocalipse, existia Novo Testamento? Não existia Novo Testamento. O fundamento que João tinha era o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, onde é que estão os mandamentos de Deus? Porque Jesus disse assim: se me amares, guardareis os meus mandamentos. E o mandamento de Jesus é: façam a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Guardar os seus mandamentos. E onde estão os mandamentos do Pai? Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20. Aí você pode perguntar assim: mas Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Não, isso aí é o que Jesus resumiu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são resumidos nesses 2 mandamentos. São os 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Mas quais são os 10 mandamentos detalhados? Êxodo capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 17. É aí que nós iremos ver os 10 mandamentos, no qual os santos nos últimos dias, eles perseveram, eles permanecem guardando os mandamentos de Deus e também crendo em Jesus como Salvador e como Senhor. Se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos aceitando agora Jesus como nosso Senhor. Porque você lembra quando um momento ali chegaram os discípulos de Jesus, algumas pessoas junto com os discípulos, e disseram assim: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E aí Jesus disse assim: minha mãe, meus irmãos? Eu vos digo em verdade que a minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a vontade de Jesus, o mandamento de Jesus é que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou, e que nós façamos a vontade do Pai. É para isso que Jesus veio ao mundo, para elevar a nossa mente ao Pai. É tanto que na oração que Ele nos ensinou é: Pai nosso que estás nos céus. Ele se tornou uma ponte para que nós chegarmos ao Pai. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, o propósito de Jesus é nos levar para o Pai, é fazer a vontade do Pai. Jesus disse para nós seguirmos os seus passos, seguir os seus caminhos. E os caminhos de Jesus foi o quê? Fazer a vontade do Pai. Logo, o que Deus quer, aqui em Apocalipse 14, versículo 12, é que nós venhamos perseverar em guardar os seus mandamentos. Mas aí, eu falei que está lá em Êxodo capítulo 20. Mas quais são esses mandamentos? Quais são os mandamentos de Deus, dos quais João, lá no Apocalipse, está falando? Lembre-se, João tinha como fundamento o Antigo Testamento. João estava exilado na ilha de Patmos. João ainda não tinha o Novo Testamento. João não lembrava de tudo que Jesus tinha dito. Uma coisa ele lembrava muito bem. João capítulo 15, versículo 10, disse Jesus: olha, permanecereis no meu amor se guardardes os meus mandamentos. Ou seja, para nós permanecermos no amor de Jesus, precisamos guardar os seus mandamentos. Porque assim como ele guardou os mandamentos do Pai, e no amor do Pai ele permaneceu. Só que aí antes, no capítulo 14, verso 15, como eu já falei, ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos a Jesus, devemos guardar os seus mandamentos. E o mandamento de Jesus é que nós façamos a vontade do Pai. Os 10 mandamentos, por sua vez, para que nós possamos entender o porquê que ele até hoje tem vigor e até hoje devem ser guardados todos os 10. Êxodo capítulo 31, 18, nos diz o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você entendeu o que eu acabei de ler? Os 10 mandamentos
não foi escrito por Moisés, foi entregue a Moisés. Quem escreveu? Papai do céu. Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em tábuas de pedras. Quando Moisés desceu do monte ali, diz que o rosto de Moisés estava iluminando e ninguém podia olhar para ele. Ele teve que cobrir o seu rosto, porque ele estava tocando em algo sagrado, algo que Deus tinha escrevido com seu próprio dedo. Você entende? Os 10 mandamentos foram escritos por Deus. Os 10 mandamentos é o fundamento do governo de Deus no universo inteiro. Não é só para este mundo, é em todo o universo. Porque os mandamentos de Deus se resumem em amor, em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Aquilo que você espera dos outros, faça pelos outros. Essa é a lei e os profetas. E aí, Êxodo capítulo 20, agora para nós finalizarmos o nosso estudo e a nossa meditação, nos diz o seguinte. Eu vou ler do 20 em diante, os mandamentos, está do versículo 3 até o 17, mas eu vou ler do versículo 1 em diante. Êxodo 21 diz assim. Então, falou Deus todas estas palavras. Quem falou? O Senhor. Versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu quero fazer uma pequena reflexão nesse verso e dizer que o fato de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito, da escravidão, representa o que Jesus veio fazer do céu na terra. O quê? Nos libertar dos nossos pecados. O pecado, aqueles que estão agarrados ao pecado, no vício do pecado, são escravos. E então Jesus veio para nos libertar. E então, quando Deus está falando aqui que ele libertou o povo da servidão, também é um símbolo de que Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. Todo aquele que está em Cristo foram libertos da escravidão do pecado. E aí, foram libertos para quê? Para obedecer. E aí é que ele começa a listar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus aqui está falando através de Moisés, né? Através do Êxodo, livro do Êxodo. Lembrando que é Deus falando para Moisés e Moisés apenas escreveu em livro depois. E aqui agora não é somente Deus falando. Isso aqui é Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedras. Porque aqui é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Nada pode estar em sua mente em primeiro lugar. Primeiramente tem que estar Deus. Versículo 4, segundo mandamento, o Senhor nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você entendeu? Que aqueles que amam ao Senhor guardam os seus mandamentos, que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a ele, que amam a quem? A Deus, o Pai, e que guardam os seus mandamentos. A manifestação no ser humano de que ama a Deus é guardar os seus mandamentos. Devemos perseverar nos mandamentos do Senhor. E então, o segundo mandamento diz que nós não devemos fazer imagem de nada para nos prostrarmos e orarmos e adorarmos. Por quê? Porque Deus é um Deus zeloso. Foi Jesus que nos libertou do pecado. Foi Ele que morreu em nosso lugar. É Ele que nos concedeu o Espírito Santo e a graça, perdão dos pecados pela graça, e o Espírito Santo, poder para vencer os pecados, para sermos libertos da escravidão do pecado. Então, não devemos ter outro Deus diante de nós, não devemos fazer imagem de escultura, porque só existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É para eles que nós devemos nos voltar. E no versículo 7, agora o terceiro mandamento, o Senhor diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja,
Eu não posso dizer que eu sou cristão apenas por aparência e estar me escondendo. Não posso. Eu não posso brincar com o nome do Senhor. Ou eu sou cristão de verdade, um representante de Deus, uma testemunha de Deus, ou Deus não vai me ter por inocente. Juízo virá sobre mim. Juízo irá sobre qualquer pessoa que brincar com o nome de Deus. E aí vem agora o quarto mandamento, que diz assim, versículo 8, versículo 9, 10 e 11, vem falando sobre o quarto mandamento. E diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por que que nós não devemos fazer nada? No versículo 11, ainda completando o mandamento, diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você compreendeu? Deus é quem criou todas as coisas em 6 dias, e por isso ele abençoou e santificou o dia de sábado, o sétimo dia. Você sabia que o sétimo dia não é o domingo? Depois de domingo vem segunda. Então domingo é o primeiro dia. Se você começa a contar a partir de domingo, o sétimo dia é o sábado. O sétimo dia da semana é o sábado. Este é o sábado do Senhor. E o Senhor está nos pedindo o quê? Lembra-te do dia de sábado para o guardar e o santificar. Santificar significa separar. E então, separe o dia de sábado. Quem está pedindo isso? Deus. O seu Criador está pedindo isso. Ah, mas o pastor falou isso. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Quem é o homem para falar o contrário? Quem é um pastor formado em teologia humana para falar contra a palavra de Deus? É Deus quem escreveu. Esta é a lei que rege o universo. Nós devemos tomar a nossa posição e decisão em agradar ao Senhor. Como nós vimos no mandamento 2, que ele diz que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Não é o pastor que te salva, é Jesus que te salva. Não é o pastor quem perdoa os teus pecados, é Jesus quem perdoa os teus pecados. Quem te concede misericórdia é Deus. Então você deve obedecer a Deus. O quarto mandamento, falando sobre o sábado, nos convida a adorar o Criador e não ao pastor. Entendeu? E então agora vamos lá para o quinto mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra pai e mãe, porque eles são representantes de Deus na terra. Por mais que eles estejam errados, devemos ter respeito, devemos honrar, devemos chamar atenção com cuidado, mas respeitar acima de tudo. Vamos lá agora para o sexto mandamento que diz assim: não matarás. Jesus diz que aquele que odiar no seu coração já matou. Mas não matarás não é só chegar e tirar a vida da pessoa. Se eu tiver ódio, mágoa em meu coração, rancor, eu estou matando. Não somente a outra pessoa, na minha intenção, mas a mim mesmo, porque eu estou me autodestruindo. Então, cuidado. Agora vamos lá. Não adulterarás. Versículo 14 diz: não adulterarás. Este é o sétimo mandamento. Não adulterarás. Está dizendo, não adulterarás. Não é só fisicamente. Jesus diz que se eu, como homem, olhar para uma mulher com um pensamento impuro, eu já pequei no meu pensamento, na minha intenção. E então Jesus está dizendo assim: corrija os seus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você deseja. Você compreendeu? Esses são os 10 mandamentos que eu estou citando para você, do qual João disse que os santos perseveram em guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus. Agora, o oitavo mandamento diz assim: não furtarás. Não furtar, não roubar, não pegar algo que seja dos outros. Por mais que seja uma agulha que a gente pegue de alguém e não devolva, é considerado roubo. A mesma coisa de alguém que assalta um banco.
Esses são os 10 mandamentos que o Senhor está nos dando, Ele está nos pedindo para a gente guardar por amor de nós mesmos e também por amor a Ele. Por quê? Nós seremos julgados por esta lei. Versículo 16, aqui fala sobre o 9º mandamento que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ainda que você fale a verdade de alguém, sendo coisa ruim, ainda que eu fale coisa de alguém sendo coisa ruim, eu estou quebrando esse mandamento. Porque muitas vezes a gente aumenta alguma coisa. Nós não devemos compartilhar erros dos outros. Isso é pecado. Isso é maledicência. Se não tivermos o que falar de mal, devemos ficar calados. Ou se não tivermos o que falar de bem da pessoa, devemos ficar calados. Mas se tivermos de falar algo bom, podemos falar. E o versículo 17, o 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. E então, quando lá em Apocalipse, João diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É sobre aqueles 10 mandamentos que eu acabei de ler que João está falando, nos convidando a perseverar em observá-los, em guardá-los. Se nós tivermos cometido algum erro contra aqueles mandamentos, aí é que vem a graça de Jesus, a fé em Jesus. Por isso que diz que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque a fé em Jesus cobre os nossos pecados. Pela graça sois salvos. Pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos e temos paz com Deus. Ou seja, já não somos tidos como transgressores dos seus mandamentos. Mas, quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos convida a obedecer. Meu querido amigo, querida amiga, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Se você ainda não tem observado esses 10 mandamentos, se você ainda não aceitou Jesus como não só como Salvador, mas também como Senhor, guardando os seus mandamentos, em nome de Jesus Cristo, entre no seu quarto, se ajoelhe aos pés da sua cama sozinho, ore ao Senhor. Foi isso que eu fiz no meu princípio. Aceite a Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor. Suplique a Ele e peça para que Ele direcione você e mostre o que você deve fazer. Suplique para que Ele lhe dê o Espírito Santo, o discernimento das coisas erradas que não agradam a Ele, que não agradam a Deus. E que a partir daí, em nome de Jesus Cristo, você possa guardar os 10 mandamentos à risca. Não é assim que a gente vai ser perfeito de uma hora para outra. Deus, Ele dá tempo para a gente ir descobrindo, ou vai nos revelando os nossos pecados aos poucos, para que a gente possa vencer um a um. Meu amigo, minha amiga, que a paz de Jesus, que a misericórdia e que o amor sejam acrescentados em seus corações. Que neste tempo que nós estamos vivendo dos últimos dias, tanto você quanto eu, possamos fazer parte daquele povo que é chamado de santo, que é separado do mundo, daqueles que têm o amor de Deus em seus corações, que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama o próximo como a si mesmo. Minha oração é que o Senhor abençoe você e sua família com as ricas bênçãos espirituais das regiões celestes, do discernimento, do dom, da capacidade de obedecer a Deus, em humildade e mansidão, para que assim, tanto você quanto eu, nos tornemos as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 1:8, quero compartilhar com você Atos capítulo 1, versículo 8, para a gente finalizar. Eu vou finalizar com este versículo. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Que o Senhor Ele te abençoe e que Ele te guarde. E que, ao você fazer o que eu fiz, convite ao seu coração, entrar no seu quarto, fazer sua oração, suplicar ao Senhor e aceitá-lo como Salvador e Senhor também,
que Ele te conceda o poder do Espírito Santo e que você se torne a testemunha de Jesus Cristo. Amém.